Graças a Paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, dia 7 de agosto de 2018, às 6h09 da manhã. Vamos ler os capítulos 35, 36 e 37 do livro do profeta Isaías. Então, você é meu convidado a abrir a Bíblia comigo. Capítulo 35 está escrito: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém só os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Capítulo 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, o rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabsaqué de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, cronista. E Rabsaqué lhes disse: ora, diz Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer: teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra essa terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaqué: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaqué, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti, para dizer essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaqué, pois,
se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses desses países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado no rei, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e servo, o escrivão, Joel, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhes fizeram saber as palavras de Rabizaque. Capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então viu ali aqui um mordomo e Sebna, o escrivão, e os anciãos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmias, porque carregados são os filhos ao parto, e força não há para dar-nos a luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair morto à espada na sua terra. Voltou, pois, Rabizaque, e achou ao rei da Síria pelejando contra Líbna, porque ouvira que já se havia retirado de Lax. E ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparás tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telazar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus ouvidos e vê, e ouve estas palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar ao Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram ao fogo os seus deuses, porque deuses não eram senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel:
quanto ao que pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel, por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros, subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume e o bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso, e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, o fiz vir, para que tu fostes o que destruísse as cidades fortificadas e a reduziste a montão de ruínas. Por isso, os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, e tornaram-se como a erva do campo, e a relva verde, o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Porém eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste, e isto será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, porém no terceiro ano semeai e cegai e plantai vinhas, e comei os frutos dela. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, não lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrá-la por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 180.000 deles, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada, escaparam para a terra de Ararat, e Esaedom, seu filho, reinou em seu lugar. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 38, 39 e 40 do livro do profeta Isaías. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim permitir.